Olá, comandantes! Tudo jóia? Vamos continuar nosso curso de navegação visual e agora a gente vai falar da parte de vento no nosso voo, na nossa navegação, beleza? Na parte de aerodinâmica e teoria de voo, a gente já viu, quem já passou por essa matéria ou quem vai passar ainda, essa parte de vento no pouso e na decolagem. Lembrando que pouso e decolagem, o melhor vento é sempre de proa. Você não vai pousar e decolar nunca com vento de cauda, tá? A não ser que você esteja voando uma aeronave militar de alta performance, um caça, beleza? Ou que esteja um vento de cauda fraco e mudou na hora do pouso. Numa aeronave grande de alta performance. Na nossa aviação geral de pequeno porte, decolagem e pouso é vento de proa, porque você tem mais sustentação na sua asa. O vento não está vindo por trás dela. Tranquilo? Mas vamos lá. Vamos iniciar essa nossa parte agora em tela cheia com vocês. Vento é o deslocamento de uma massa de ar de uma região de alta pressão para outra região de baixa pressão. Esta possui direção, sentido e intensidade. Então, voltando um pouco para mim aqui, vento, tá? O vento sempre tem uma direção, sentido e intensidade. Na parte de meteorologia, se você já tiver feito, já entendeu, quem ainda não fez meteoro, ainda vai pegar essa parte da aula. A gente vai entender que você tem centros de pressão, um lugar com maior concentração de ar, o outro com menor concentração, menor densidade de ar. Maior pressão, maior densidade, menor pressão, menor densidade. Força natural universal é qual? O equilíbrio. Beleza? O vento sai da alta pressão para baixa pressão para equilibrar esses dois centros de pressão diferentes. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui em tela cheia. Velocidade aerodinâmica é a velocidade da aeronave em relação à massa de ar na qual ela está voando. Ou seja, a velocidade indicada corrigida para os erros de altitude e temperatura, como a gente viu na última aula. Trata-se da velocidade real ou verdadeira. Daí o nome. Representação usual em nós, tá? Na forma também, tá? Você tem VA e você vai encontrar em questões da ANAC e em vários lugares, principalmente manuais de aeronaves que você for voar, que a maioria é em inglês, você vai encontrar como True Airspeed ou Not True Airspeed, ok? A velocidade de solo é a velocidade que a aeronave desenvolve em relação ao solo. Isso é óbvio, lógico, beleza? Então tá, quando se tem um vento de cauda, é possível afirmar que a aeronave voa mais rápido do que a velocidade aerodinâmica. Onde a gente vai chegar aqui agora? Os cálculos que a gente fez até agora, você tem a velocidade indicada, você aprendeu na última aula qual que é a porcentagem, né? 2% a cada 1000 pés que se sobe a velocidade aerodinâmica aumenta em relação à indicada. Até agora a gente considerou que a gente estava voando no ar parado, num vento calmo, num ar sem vento, né? A gente voando pelo ar e o ar sem se movimentar de uma alta pressão para uma baixa pressão. Agora a gente vai continuar, tá, falando da velocidade, mas agora com a influência do vento. E o cálculo da velocidade de solo, ele só vem depois da velocidade aerodinâmica, porque é aí que a gente inclui o fator vento. Vamos colocar aqui que a gente vai decolar de alfa para Bravo, tá? Primeira coisa, eu vou te falar da influência do vento na velocidade e depois a gente vai falar da influência do vento na proa, tá? No nosso voo mesmo. Na proa do nosso voo. Então, eu tenho que traçar essa rota daqui para cá. Se eu decolar, subir para minha altitude, sei que minha VI é 100 nós e estou em 15 mil pés. Então, quer dizer que minha VA está lá por 130 nós, né? Então, eu estou voando a 15 mil pés no FL 150 e minha VI é de 100. Minha velocidade aerodinâmica, como eu subir, vai ser de 130 nós. Beleza? KT. Lembre-se sempre de colocar qual que é a grandeza do que você está utilizando, tá? Se eu estiver indo de A para B sem vento, tá? Eu vou percorrer 130 milhas náuticas e em 1 hora, tranquilão, vou chegar em Bravo. Vamos dizer que daqui para cá tem 130 milhas náuticas, tá? De distância.
Então, se minha VA é 130 em 15 mil pés, eu vou demorar 1 hora para chegar em Bravo. Tranquilo? Onde que começa a influenciar o fator vento aqui? Quando você tem, primeiramente, vamos falar, ele é exatamente de proa ou exatamente de cauda. Tranquilo? Então, se eu decolar de alfa para Bravo e pegar um vento de cauda, tá, no sentido de alfa para Bravo, e esse vento tiver 20 nós de velocidade, o vento mesmo, a massa de ar, a minha VS final, se ele estiver exatamente na minha cauda, tá me empurrando mesmo, é de 150 nós. Então, em vez de levar 1 hora para chegar, que eu levaria, né, sem vento, esse vento ele vai me adiantar 20 nós de velocidade e eu vou demorar, por exemplo, eu não vou fazer a regra de 3. Não, vamos fazer a regra de 3 aqui. Se 130 eu percorro em 60 minutos, beleza? Se em 60 minutos, vamos lá, é isso mesmo? 130 milhas náuticas em 60. Beleza. Eu vou percorrer, na verdade a conta é assim, ó, 150 milhas náuticas, como eu aumentei, né? 130 era 1 hora que a gente ia de A para B, agora vamos pegar a distância. Se eu percorro 150 milhas náuticas em 60 minutos, eu vou percorrer 130 em X. Essa é a regra de 3, tá? Então vamos lá. 150 vezes X é igual a 130 vezes 60, beleza? Então, x é igual a 130 vezes 60 dividido por 150. Corta esses dois zeros aqui já para facilitar. Tranquilo? Vamos lá, 130 vezes 6 é igual a 6 vezes 0. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6, 7. 780 dividido por 15. Esse cálculo aqui, vamos facilitar e pegar a nossa calculadora. Lembrando para vocês que na sua banca da ANAC, você tem uma calculadora, tá? Eles te fornecem uma calculadora de 4 operações. Só soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Não tem calculadora científica e você não pode levar a sua, muito menos entrar com o seu celular. Tranquilo? Então, 780 dividido por 15. 52. Então, se eu estivesse voando só com a VA, sem vento, com 130 nós, eu percorro 130 milhas náuticas em 1 hora. Mas como o vento me adiantou 20 nós, e eu estava voando a 150 nós, quer dizer, tá, que eu vou percorrer não em 60 minutos essa distância, mas sim em 52 minutos. Vai ser mais rápido o meu voo. Tranquilo? E o segundo tipo de influência do vento é quando ele vem de proa. Eu estou indo de alfa para Bravo, meu avião está aqui, tá? E eu pego um vento de proa no sentido contrário do meu voo. Se esse vento for de 15 nós, por exemplo, ele vai frear, e exatamente de proa, ele freia a minha aeronave 15 nós. Minha velocidade aerodinâmica é de 130 nós, lá no FL 150, VI continua 100, obviamente, e minha velocidade de solo vai ser 130 nós menos 15 nós, que dá 115 nós. Ou seja, em vez de chegar lá em 1 hora, eu vou demorar um pouco mais, porque esse vento está freando o meu desenvolvimento da minha velocidade. Tranquilo? Vamos lá fazer isso? Então, se eu estou voando com 115 milhas náuticas em 60 minutos, eu vou percorrer 130 com certeza em mais de 1 hora, né? Como é mais de 1 hora, vamos converter os 60 minutos para 1 hora aqui. Beleza? Agora a gente vai trabalhar aqui com horas. Nautical miles e nautical miles. Tranquilo? Então, 130 dividido por 115. É isso? X vezes 115, 130 vezes 1, exatamente, é igual a X. Vamos lá fazer essa continha. 130 dividido por 115. De 1 hora vai demorar 1 hora,13. Tá? Ponto 13 não são 13 minutos, beleza? A gente vai ter que fazer a conversão de cada ponto 1 de hora ser 6 minutos. Tá? Ponto 1, ponto 3, então você vai demorar quase 1 hora e 7
minutos para percorrer essa distância de 130 milhas náuticas com 115 nós. 1 hora e 7 minutos. É 6 minutos e alguma coisa, tá? Mas vamos lá, bota 7 aí. Beleza? Então a questão é a seguinte. Estamos com nossa aeronave voando de Alfa para Bravo no nível de voo com a minha VA. Vamos botar agora a VA de 100. Se não tiver vento, eu vou desenvolver a velocidade de solo de 100 nós. Se eu tiver vento de proa de 10 nós, a minha velocidade de solo vai acabar sendo 90 nós, porque o vento me freia 10 nós. Isso ele pegando exatamente de proa, tá? Que ele pode variar de lado e isso vai derivar a aeronave também, a gente vai falar disso. Se meu vento for de cauda, ele vai acelerar o meu voo. Existem alguns lugares aí, principalmente para esse tipo de aviação que voa a 30, 40 mil pés, 45 mil pés de altitude, onde você tem jet streams. E essas jet streams, elas são correntes de vento que chegam a 200, 300 km por hora. Se você pegar essa jet stream de cauda, voos de 8 ou 10 horas passam a ter 5 horas, 6 horas. E se você pega esse vento de proa, esses voos que durariam 8 horas sem vento passam a durar 14, 15 horas, porque esse vento te freia durante sua navegação. Mas é só aeronaves que chegam nesse nível onde acontece o jet stream. Tranquilo, comandantes? Vamos passar então para o nosso próximo slide. Vento na decolagem. É preferível que a aeronave utilize a menor distância possível para atingir a sua velocidade de rotação. O que é velocidade de rotação, comandante? É a velocidade correta, que você sabe que você já tem sustentação na asa, tem velocidade acima da velocidade de stall, e você cabra a aeronave colocando a cauda para baixo, o nariz para cima e descolando a roda do avião da pista. Então, a rotação é isso, é você rodar a aeronave para subir o nariz e sair do chão, beleza? Aumentar a sua sustentação na asa, fazer ela ser maior que o peso e puxar a aeronave para cima com a diminuição da pressão estática. Essa velocidade, ela é baseada na velocidade indicada. Então, as aeronaves, elas têm a leitura do velocímetro em VI e você, no manual dela, está escrito lá que você tem a velocidade de rotação quando você está voando mais ou menos 110 a 120% acima da velocidade de stall. Aí é a hora de você tirar o avião do chão, que você não corre o risco de estolar, a não ser que você cabre demais e o motor não tenha potência para manter essa subida. Mas o que você vai fazer? Você vai tirar a aeronave do solo, vai rodar e colocar ela na atitude onde você tem a melhor razão de subida. A não ser que você tenha um obstáculo. Aí você tem que aumentar essa a atitude da aeronave, tá? Diminuindo a sua velocidade aerodinâmica, inclusive a velocidade indicada também, se você colocar o nariz muito para cima, ela diminui. Mas mantendo ainda ela em cima da velocidade de stall, você livra um obstáculo e depois volta para a velocidade de melhor razão de subida. A velocidade de melhor ângulo de subida ela é menor do que a de melhor razão de subida. Tá? Então, voltando aí para o slide em tela cheia. Ao receber um vento de proa durante a decolagem, a velocidade em relação ao solo será menor do que a velocidade indicada. Portanto, o resultado disso é a redução da pista durante a corrida de decolagem. Já falei e vou repetir. Melhor vento para pouso e decolagem é vento de proa. Você está vendo em tela cheia. Vamos pegar a linha do meio. Tá? Se você tiver o vento nulo, você vai percorrer essa distância aí que você está vendo a metade da pista para poder ter a velocidade de rotação da aeronave. Se você tiver vento de proa, como o vento vai influenciar, passando pelas partículas de ar na sua asa, você vai atingir sua velocidade de rotação antes, porque o vento está ajudando. Sem vento eu precisaria que o motor fizesse todo o trabalho. Já com vento de proa, você economiza o trabalho do motor para chegar na velocidade que você quer. E se você for decolar de vento de cauda, você vai percorrer uma distância muito maior, vai exigir muito mais do motor. E outra coisa, dependendo do seu peso da sua aeronave, do perfil de subida dela, com esse vento de cauda você pode até varar a pista sem conseguir atingir a velocidade de rotação. Beleza? Segunda imagem que você está vendo em tela cheia, você está vendo 3 situações de subida. A primeira com vento de cauda, que você não consegue ter um ângulo eficaz de subida. A segunda é sem vento, que é o padrão da sua aeronave. Tá? E a terceira, que é a maior, é quando tem o vento de proa. Com o vento de proa você consegue também aumentar seu ângulo
de subida, comandante. Tranquilo? Próximo slide. Vento na decolagem, já foi, então, vento no pouso. É preferível e mais seguro que a aeronave utilize a menor distância de pista possível para parar, que a gente tem que perder a energia que a gente tinha com alta velocidade. Portanto, ao pousar com vento de proa, a aeronave também terá um AVI superior à velocidade de solo, o que resulta numa velocidade menor em relação ao solo e, portanto, menor distância de pista requerida para pouso. Quando a gente vai pousar, o vento de proa primeiro, ele te causa, né, uma velocidade de vento na asa onde você vem com controlabilidade no avião, tá? Mantendo o ângulo correto e consegue reduzir a sua velocidade de descida com esse vento de proa, beleza? E na hora que você pousar, ele ajuda a frear o seu avião também. O avião ele é um corpo que tem impacto com o ar. Temos partes aerodinâmicas que servem para diminuir a resistência ao avanço, tá? E temos os aerofólios, que são as partes úteis ao voo mesmo. A gente estuda isso em aerodinâmica e teoria de voo. Pega lá a matéria. Voltando um pouco tela cheia, a distância que se toca e para com vento de proa, a distância que se toca e para com vento nulo, e com vento de cauda corre o risco de você varar a pista, comandante. Decolagem e pouso sempre com vento de proa. Beleza? Vento em rota. É preferível um vento de cauda em rota a fim da etapa ser percorrida no menor tempo possível. A gente acabou de ver isso no quadro. De maneira que a velocidade em relação ao solo seja maior que a velocidade indicada. Então, mais uma vez aí você vendo, com vento calmo, a VA é igual a VS. Com vento de proa, a VA é maior que a VS. E com vento de cauda, a VA é menor que a VS. Com vento de cauda, a sua velocidade de solo é maior que a VA. Com vento de proa, a velocidade de solo é menor do que a velocidade aerodinâmica. Questão de banca da ANAC, além de influenciar na sua vida toda. Beleza? Ah, comandante, mas se eu tiver num vento de proa ali, ele vai atrasar meu voo pra caramba, o que eu posso fazer para melhorar isso? Uma das coisas que a gente utiliza na aviação é a mudança de nível de voo. Porque o vento ele tem direções diferentes nas camadas. Então, às vezes, mudando esse nível que você está voando, você pega um vento, pelo menos com outra direção que não esteja te freando tanto. Tranquilo? Ou subindo, se sua aeronave tiver performance para isso, ou descendo, você vai encontrar uma outra camada. Posso fazer isso no meio da minha navegação controlada? Não. Você vai solicitar o controle e a mudança de nível. E até se tiver na navega sem controle também e puder entrar em contato, tá? Ou no mínimo fazer a ponte que a gente fala. Às vezes você está numa região que você não consegue falar com o controle e tem uma outra aeronave voando mais alto que tem contato com o controle, porque a onda do controle consegue chegar nela. É a onda de rádio mesmo. E aí você comunica com essa aeronave fala com o controle por você. Isso não é um problema. Inclusive faz parte da dinâmica da aviação se todo mundo se ajudar. E aí, em contato com o controle, você solicita a mudança de nível no meio do voo. Se o nível estiver tranquilo, sem mais ninguém passando por ali, risco de colisão, nem nada disso, o controle vai liberar para você. Beleza? Vamos lá agora, ó. Vento de proa, VS menor que a VA. O vento te freia. Vento de cauda, VS maior que a VA. O vento te acelera. Se o vento for de través, a VS vai ser sempre igual à velocidade aerodinâmica. Tranquilo, comandantes? Vou dar só mais um pequeno adendo aqui no quadro para vocês. Agora eu vou utilizar essa questão aqui, que é a deriva do vento. E é um adendo rápido porque a gente ainda vai falar muito disso e vamos fazer esses cálculos. Tá? Se o meu vento, por exemplo, estiver vindo da minha direita, ele deriva a minha aeronave para a minha esquerda. Se ele estiver vindo da minha esquerda, ele empurra a minha aeronave para a minha direita. Onde eu quero chegar com isso? Se eu tenho a aeronave partindo de alfa para bravo, faço meus cálculos de navegação todos ali na carta, pego a declinação magnética, corrijo a declinação magnética, da proa verdadeira encontro a proa magnética, e depois disso faço meu cálculo
tá? Até do desvio de bússola, que é o que a gente viu, que existem algumas falhas nas bússolas, que tem um cartão graduado que corrige esse desvio de bússola. Ele vai te dar, tá? Qual que é a correção. E você calculou sua proa todinha. Se você decolar de alfa e colocar na sua bússola, né? 090, né? Se aqui é norte, aqui é 90 graus. 090 graus. Você bota na sua bússola 90 graus sem vento e vai para Bravo, você vai parar lá em Bravo. Da mesma forma, se você pegar vento de proa exatamente ou de cauda, ele vai só te atrasar ou te acelerar. A gente tem essa questão agora da deriva do vento, porque ele pode estar vindo de cauda pela direita, tá? Ou só pela direita, ou de proa pela direita. Da mesma forma pela esquerda. Mas vamos dar esse exemplo aqui com o vento vindo de esquerda, tá? Se eu decolo de alfa e quero ir para Bravo, e eu estou pegando um vento de esquerda, tá? Aí coloca na cabeça. Se ele for de esquerda de frente, ele te freia. Se ele for de esquerda de trás, ele te empurra. Mas o que acontece? Eu vou de alfa para Bravo, tá? Decolei, botei lá 090 na minha bússola, bonitinho. Só que o vento está de esquerda e eu mantiver meu nariz aqui, eu vou parar em Charlie, porque o vento me deriva, tá? Então, eu vou acabar parando lá. Eu vou até escrever o Charlie aqui para vocês. Charlie. Eu decolei, peguei vento de esquerda e não corrigi a deriva. Meu avião ele vai fazendo assim, ó. O que a gente faz para corrigir isso? Isso são cálculos que a gente vai aprender a fazer. Primeiro na mão e depois no computador de voo, tá? A gente tem o cálculo de correção de deriva. O que é isso? Se eu tenho vento da esquerda, eu sei qual que é a direção que ele está vindo, exato, se ele está me empurrando ou me atrasando. Mas eu tenho que corrigir isso, a gente vai fazer o voo que a gente chama de voo caranguejado. O que é o caranguejo? Você devia ir para 090 com a sua proa sem vento, só que o vento vem de esquerda, você compensa ele, corrige ele. A gente faz os cálculos para saber que ângulo que a gente vai colocar na aeronave. Se for de esquerda, a gente diminui a proa, se for de direita, a gente aumenta a proa para corrigir o vento. E a gente voa caranguejando, traçando a rota retinha no solo. Beleza? A gente chama isso de caranguejar. Se o vento viesse de direita, eu ia traçar a rota no solo reta, só que o nariz da minha aeronave está para a minha direita. Está maior do que o meu rumo. A proa está maior que o rumo. Se fosse para a esquerda, a proa menor que o rumo. Pega a bússola, 0, 90, 180, 270. Se eu aumentar para a direita, a proa aumenta. Para a esquerda, a proa diminui. Beleza? Esse PA e esse PD aqui não existe como termo não, tá? É só para você entender. Proa aumenta, proa diminui. Mas não é termo da prova da ANAC não, viu, comandantes? Agora sim a gente termina a nossa aula sobre vento. Vamos aprofundar na questão da deriva do vento, tá? Mas em outras aulas. Na próxima, a gente vai falar sobre o magnetismo terrestre. E a gente se vê lá. Lembre-se, simulado, exercício, procure mais fontes, procure vídeos e siga o nosso material, que a gente vai colocar muita coisa interessante aqui para explicar tudo isso. Inclusive, um adendo sobre o vento. Procure aí crosswind ou vento de través no YouTube. Você vai ver muita coisa sobre essa questão do caranguejar para traçar uma linha reta e compensar o vento. Beleza? Um abraço, tchau, tchau, comandante.